Minha amiga e meu amigo, o mundo inteiro hoje acordou com a triste notícia de que Israel e palestinos entraram em guerra. E isso se deu porque o grupo terrorista Hamas, que pertence à Palestina, resolveu fazer um ataque surpresa ao Estado de Israel, lançando contra Israel 5.000 foguetes e fazendo uma incursão por terra, invadindo o território israelense, provocando destruição, mortes e reféns. Reféns, população civil e muitos militares israelenses, dica de passagem, muitos de alta patente. O grupo Hamas é sabidamente um grupo terrorista. Eles não atuam em todo o Estado palestino, não. Dentro da Palestina, eles têm um território que eles dominam, chamado Faixa de Gaza, aonde existe 2 milhões de pessoas. Hamas, essa facção terrorista, é financiada em especial pelo Irã e tem apoio de outros países como Jordânia, Egito, Síria e um outro grupo também terrorista chamado Hezbollah. Pois bem, senhoras e senhores, essa incursão e ataque do Hezbollah ao, ao Estado de Israel acabou em uma declaração de guerra entre ambos. Até agora, até nesse exato momento, já se contabiliza mais de 1.000 feridos e mais de 200 mortos do lado de Israel. E Israel resolveu retaliar, usando o seu direito sagrado de autodefesa, resolveu retaliar. Esse problema não é novo. Nós temos que entender a origem desse problema, como ele surgiu. A Palestina era um Estado que já existia, um Estado binacional, onde a população, até 1948, a população israelense e palestina, viviam lado a lado, harmonicamente, sem nenhum problema. Contudo, os israelenses, os judeus, era um povo, existia uma identidade de povo, mas não tinha um país. Tanto é que a gente via os judeus espalhados por todo o mundo. Polônia, Brasil, Rússia. E a comunidade judia na Alemanha era muito grande. Judeu-alemão. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, aquele líder alemão, que a plataforma não permite falar o nome, só vou falar o primeiro nome dele, Adolf, e você já entende aonde eu quero chegar, ele, em nome da sua ideologia, tirou a vida de 6 milhões e 500 mil judeus da forma em que a gente já viu nos livros de história. Barbaridade total, jamais vista. A guerra acabou em 1945. A comunidade internacional resolveu contemplar a população judia com a criação de um Estado para eles. Eles queriam compensar Israel, dando-lhe um espaço para formar um Estado. E o que foi feito? Essa lei foi votada em 1947, essa lei foi discutida em 1947 e votado na ONU em 1948. Quando se discutia a criação de um Estado israelense, houve empate na ONU. E para desempatar, ou seja, dar o voto de Minerva, para desempatar, contou com o voto do presidente da ONU, à ocasião, que era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha votou, desempatou e criou um Estado de Israel. Com um detalhe, senhoras e senhores. Lembra lá atrás que eu falei que
palestinos, israelenses, judeus, viviam harmonicamente dentro do território palestino, esse Estado, esse novo Estado judeu, criado para os palestinos, foi dentro do território considerado e reconhecido dos palestinos. Ou seja, cortou-se uma linha no meio do território palestino, criou-se dentro do território palestino o Estado judeu. E aquela harmonia que antes era uma constante entre judeus e palestinos deixou de existir. Dali passou uma rivalidade entre ambos, desejo de vingança e a não aceitação da existência um do outro. 1948, data da criação. Porém, em 1967, um grupo de países, Egito, Síria, Jordânia e outros, se uniram para tentar atacar e destruir Israel. 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias. Porém, senhoras e senhores, nesses 6 dias, Israel conseguiu vencer a guerra, derrotando todos esses países e destruindo a força aérea do Egito sem sequer que ela conseguisse levantar um avião. E nessa Guerra dos 6 Dias, Israel se apoderou de território do Egito, que é o Monte Sinai, se apoderou de um território pertencente à Síria, que é a colina de Golã, se apoderou de um território da Jordânia e passou dos seus limites, invadindo vários territórios que pertenciam à Palestina, outros territórios que existia a Palestina. Ou seja, a Palestina perdeu um espaço em 1948 e perdeu mais um espaço, dessa vez por invasão israelense, em 67. 1967. E essa perda desses territórios para Israel só fomentou ainda mais o ódio daquela população contra Israel. Em 1973, o conflito de Yom-Kippur, em que Egito e a Síria tentaram tomar as terras perdidas em 67. Foram 20 dias de guerra. Novamente, Israel venceu esses países e continuou com a ocupação dessas terras. Mas não parou por aí. Ao longo desses anos, Israel veio fazendo ocupação territorial em terras entendidas ser, de acordo com o organismo internacional, dos palestinos. E isso, minha amiga e meu amigo, deu origem a essa situação, que só veio acirrando os ânimos. O Hezbollah, o Hamas, conforme eu falei, ele não aceita, sob hipótese alguma, a existência de Israel. Vale lembrar que a Palestina tem dois grupos políticos. Um moderado, que é o Fatah, esse é dado ao diálogo, que fica na região da Cisjordânia. E o Hamas, que é extremamente radical e terrorista, que atua na faixa de Gaza. São dois grupos palestinos dentro do território palestino com pensamentos diferentes que brigam entre si. O que o Fatah quer? O Fatah quer as terras da Palestina conforme o desenho até 67, desenhado pela ONU. Aceita a existência de Israel. Já o Hamas não aceita a existência de Israel por forma alguma. Pois bem, todos nós sabemos que diante desse breve histórico que eu fiz de ataque a Israel e resistência com vitória certa, mostra que Israel sempre teve um exército atento, as forças armadas atentas, vigilantes,
com excelente serviço de inteligência. Lá, o serviço de inteligência deles não é CIA, não é KGB, é o Mossad. O Mossad é extremamente inteligente e antenado a tudo. Só que tem um detalhe. A pergunta que o mundo faz hoje é: como se Israel é tão poderoso e é tão atento e é um exército vitorioso, isso ninguém tem dúvida, o que foi que permitiu que as forças armadas do grupo terrorista Hamas adentrassem em todo o território israelense e promovessem o terrorismo que hoje promoveu? Senhoras e senhores, eu sou um camarada a minha área não é geopolítica, mas eu procuro me antenar em todas as áreas sobre geopolítica. E eu vou falar uma coisa aqui que até agora ninguém falou, ninguém da imprensa, nenhum analista de internacional falou. Preste atenção, preste muito atenção no que eu vou falar e o que pode ter permitido essas forças terroristas entrar no território israelense de forma surpreendente. Vamos lá. Há 2 meses atrás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, resolveu criar leis que desse um choque de ordem na Suprema Corte israelense. A Suprema Corte de lá estava igual à Suprema Corte daqui, tomada pela esquerda, com tendências liberais, ou progressivas, melhor dizendo, ou seja, toda essa onda de desordem que a gente está vendo no Brasil, essa corrente política vinha sendo defendida lá em Israel, pela Suprema Corte e pela classe política de Israel, que tem uma esquerda muito forte, mas muito forte, que inclusive, coincidentemente, tudo que se defende aqui, estão defendendo aqui ultimamente, estão defendendo lá. Pois bem, Netanyahu peitou a Suprema Corte, fez mudanças que ele entendeu ser melhor para o país, porque ele é de direita, e nisso as forças armadas israelenses, que tão gloriosas são, resolveram dizer que não ia atender determinação de um ditador, ou seja, se referindo a Benjamin Netanyahu, um camarada que todos sabemos que tem a preocupação com o país. E pela primeira vez na história, a gente viu o exército de Israel, as forças armadas de Israel, se rebelar contra o seu líder, contra o seu presidente, falando que não ia receber ordens. Meu amigo e minha amiga, foi aí que eles baixaram a guarda. Essa indisciplina, essa revoltazinha, por certo, de pessoas de tendência ideológica esquerdopata infiltrada nas Forças Armadas, acabou contaminando as Forças Armadas. E aquele pequeno espaço de tempo em que ela estava se rebelando, mostrando a sua insatisfação com o seu líder, o que aconteceu? O inimigo, Hamas, atento a tudo, estava se organizando. E tomou o país de maneira sorrateira, invadiu o país um a um. Enquanto as Forças Armadas estavam preocupadas em fazer rebeldia, em disciplina contra o seu líder, o Hamas estava adentrando ao país, se preparando e estudando, procurando, levantando aonde morava a população civil, aonde moravam os oficiais, os altos oficiais. Naquele curto espaço de tempo de indisciplina, foi aí que as forças inimigas tomaram o país. E na manhã de hoje, botaram em prática um plano audacioso que ninguém esperava. Ninguém esperava. Ou seja, Israel é um país cercado por inimigos por todos os lados. Egito, Líbano, Arábia Saudita, Jordânia, Irã, embora distante, Irã já manifestou o desejo de riscar Israel do mapa. E aí, minha amiga e meu amigo,
As Forças Armadas, no momento de vacilo, tomado por ideologia esquerdopata, resolvem vacilar. E aí deu no que deu. Deu no que deu. É bem verdade que as forças israelenses vai dar uma resposta dura ao Hamas. Vai dar uma resposta muito dura. Mas quer que eu fale uma coisa para vocês? O que o Hamas queria já conseguiu. Chamar a atenção do mundo para a causa que eles dizem ser deles, a causa palestina. Bem que eu tenho uma outra concepção quanto a isso. Mesmo que eles venham perder a guerra para Israel, e vão perder, eles já provocaram um estrago muito, mas muito grande em Israel, ao ponto de desmoralizar as forças armadas israelenses e os seus aliados. Quando eu falo a causa palestina como objetivo do Hamas, na verdade, tem sim um pouco da causa palestina. Mas o Hamas, na verdade, é a ponta de lança do Irã. O Hamas não muda um copo de lugar se não for pela ordem do Irã. É o Irã que financia o Hamas, é o Irã que treina o Hamas, é o Irã que mantém o Hamas vivo. E Israel, nesses últimos anos, tem feito alguns ataques a instalações iranianas, como recentemente, há 2 meses atrás, Israel atacou uma fábrica de drones Shahed do Irã. O Irã falou que ia se vingar. O Irã vem lutando juntamente com Hezbollah e a Síria no combate ao Estado Islâmico. Esse Irã construiu várias bases militares na Síria para combater o Estado Islâmico. E de vez em quando é muito comum a gente ver a Força Aérea israelense atacar essas bases iranianas, vindo até tirar a vida de oficiais do Irã. E o Irã falou que ia se vingar. Mas o Irã, quando fala que vai se vingar, não é atacando diretamente Israel, porque aí é a Terceira Guerra Mundial. Eles alimentam, financiam, treinam e armam o Hezbollah para fazer o que fez. Todo esse acontecimento de hoje tem a digital do Irã. Tem a digital do Irã. E aqui eu falo uma coisa, não vai parar por aí. Essa guerra já dura décadas, por que não dizer, de acordo com a Bíblia, milênios. Não vai parar por aí. Não vai parar. Mesmo porque os atores envolvidos nesse processo perderam a capacidade de intermediar e não gozam da confiança de um ou outro lado do conflito. Estados Unidos. Estados Unidos não tem mais nenhuma condição de intermediar a paz. Paz essa que é necessária entre aquele povo. É preciso buscar países importantes e neutros no conflito para tentar celebrar a paz. Cada um ficando no seu quadrado e respeitando o direito do outro existir. Essa guerra, senhoras e senhores, ela é insana. Já foi feita uma consulta, uma enquete com a população palestina e israelense? Acredite, 70% da população clama pela paz e querem 2 estados vivendo pacificamente um do lado do outro. A questão é que os falcões da guerra, quer seja do lado de Israel, quer seja do lado dos palestinos, optam pela força bruta. E aí, dá no que dá. A briga de palestinos, como um todo, aí já envolve Fatah, Hamas, do outro lado de Israel, é por causa de um pedaço de terra, em especial, Jerusalém, que cada um entende ser a sua capital sagrada e aceita até conversar sobre outros quesitos, mas não abre mão desse espaço. E aí está essa guerra. Essa é a minha explicação histórica para o fato, dentro da minha humildade. Essa é a minha explicação. Por que os palestinos conseguiram adentrar dentro de territórios israelenses? Ou seja, tanto lá, tanto aqui quanto lá, deixaram-se levar por ideologia esquerdopata e esqueceram Israel. Esqueceu que está cercado de inimigos por todos os lados, inimigos que não dormem e que querem
riscar Israel do mapa. Eu torço pela paz. O meu sonho é ver esses dois países um dia vivendo lado a lado em harmonia. Alguém falou, abre aspas, pouco importa o motivo da guerra. A paz é mais importante que ela. Fecha aspas. Pedimos a Deus para que dê sabedoria a esses homens e que encontre a tão difícil paz para essas nações que tanto sofrem em pleno terceiro milênio sem razão que justifique. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.